Fala pessoal, bem-vindo a mais uma videoaula de Química. Para quem ainda não me conhece, eu sou o professor Lucas Prates e na aula de hoje iremos aprender a calcular a famosa constante de equilíbrio utilizando as tabelas de ICE, que são aquelas que mostram as concentrações iniciais tanto dos produtos quanto dos reagentes, a variação dessas concentrações e a concentração do produto e dos reagentes quando o equilíbrio químico é atingido. Vamos lá? Se já aprendeu a teoria, agora é hora de praticar. Vamos lá? Vamos analisar a primeira questão. Para a reação, aqui é dada a reação química, inicialmente há 1 mol de NO2. 1 mol de NO2. E no equilíbrio químico, a concentração de NO é de 0,6 mols por litro. Calcule o valor de Kc. Então, assim, para a gente calcular o valor de Kc, a gente só consegue calcular o valor de Kc da constante de equilíbrio se nós tivermos a concentração de todas as espécies químicas, que é o NO2, o óxido de nitrogênio e o gás oxigênio no equilíbrio. E para fazer isso, para saber quais são as concentrações de cada uma dessas espécies no equilíbrio, primeiro temos que montar uma tabelinha de equilíbrio químico para achar todos esses valores. E como é que a gente faz isso? A gente vai reescrever aqui a equação química. 2NO mais o oxigênio. E a gente vai marcar aqui, ó, o início da reação, a variação. Eu gosto de colocar C barra F, que é consumo e formação, consumo de reagente, formação de produtos, e o momento do equilíbrio químico. Então, no início é lógico pensar que tem-se o reagente, porque a questão diz que tem-se uma certa quantidade de reagente, e a concentração é de 1 mols por litro, e os produtos ainda não foram formados. Então, por isso, a gente vai colocar zero. A concentração aqui é zero dos produtos. À medida que a reação se processa, parte dos reagentes é consumida. E quanto do reagente é consumido, a gente não sabe, então a gente vai colocar X. No entanto, existe uma proporção estequiométrica. Se 2 mols do reagente NO2 é consumido, 2 mol do NO e 1 mol do oxigênio é formado. Então, a gente pode fazer assim, ó, 2x menos 2x para indicar o consumo do reagente, e deste produto é formado mais 2x, e do oxigênio é formado x. As quantidades no equilíbrio do reagente equivale à quantidade inicial, que era de 1 mol, menos 2x, e a quantidade dos produtos no equilíbrio equivale à quantidade inicial, que era 0, mais 2x, ou seja, 2x, e esse outro produto, o oxigênio, é 0 mais 2x, mais x, que vai dar x. O que devemos agora analisar? Devemos analisar o seguinte. A questão nos diz que a concentração do NO no equilíbrio é de 0,6 mols por litro. E pela nossa tabelinha de equilíbrio químico, ó, descobrimos que a concentração do NO no equilíbrio é de 2x. Então, ó, quando a gente coloca essas informações uma na frente da outra, a gente tem uma igualdade. A gente tem que 0,6 mols por litro é igual a 2x. A gente pode resolver essa equaçãozinha e descobrir o valor de x. Assim, ó, assim, 0,6 é igual a 2x, e o valor de x será igual a 0,6 dividido por 2. Logo, vou colocar aqui em cima. Logo, x é igual a 0,3. Então, a partir daqui, a gente consegue calcular a concentração de cada uma das espécies, já que a gente descobriu o valor de x. Vamos continuar aqui em cima. A concentração do NO no equilíbrio, a gente já tem, que é igual a 0,6. Deixa eu marcar aqui, ó, no equilíbrio.
equilíbrio é de 0,6. A concentração do gás oxigênio no equilíbrio é igual ao valor de x, que é de 0,3. E a concentração do NO2 no equilíbrio é igual a 1 menos 2x. Se a gente for resolver essa equaçãozinha, NO2 é igual a 1 menos 2 vezes 0,3, que dá igual a 1 menos 0,6, que é igual a 1 menos 0,6 é igual a 0,4. Então, a gente tem a concentração mols por litro, a gente tem a concentração do NO2, a gente tem a concentração do oxigênio e a gente tem a concentração do NO. Agora, para calcular a constante de equilíbrio, devemos escrever, e isso nós aprendemos em outras aulas. A gente deve agora escrever a expressão da constante de equilíbrio, que é igual a Kc é igual a os produtos, que nesse caso é o NO vezes o oxigênio elevado aos seus coeficientes estequiométricos, que é o 2, dividido pela concentração molar do NO2 elevado ao seu coeficiente estequiométrico. O valor de Kc vai ser igual a, substituindo os valores, teremos 0,6 ao quadrado vezes 0,3 dividido por 0,4 ao quadrado. Resolvendo, teremos 0,6 ao quadrado vai ser 0,36 vezes 0,3 dividido por 0,16. Assim, o valor de Kc é igual a 0,675. E a alternativa correta é a letra B. Vamos agora para a próxima questão. Dada a reação, a gente está aqui a reação, que é o pentacloreto de fósforo, formando tricloreto de fósforo e o cloro. A questão diz que inicialmente há apenas 1 mol do pentacloreto de fósforo em um volume de 1 litro. Já no equilíbrio, a concentração do pentacloreto de fósforo é de 0,6 mols por litro. Determine Kc. Aqui a gente tem um problema a mais, porque a gente precisa saber qual é a concentração inicial do pentacloreto de fósforo. E para isso, devemos usar a fórmula da molaridade para calcular a concentração. Molaridade é igual ao número de mols dividido pelo volume em litros. Assim, a concentração molar do PCl5 é igual a 1 mol dividido por 1 litro, ou seja, 1 mol por litro. Essa é a concentração inicial. Agora que nós temos a nossa concentração inicial, vamos tentar montar a nossa tabelinha de equilíbrio para resolver essa questão. A gente reescreve a equação química, vamos reescrever ela aqui embaixo. PCl5 formando PCl3 mais o gás cloro. A gente vai ter o início, o consumo e a formação e o equilíbrio químico. Então, no início, temos que a concentração do PCl5 é de 1 mol por litro. E sabemos que os produtos, no início da reação, a concentração deles é zero. Eles serão formados no decorrer da reação. E sabemos ainda que, no equilíbrio, a concentração do PCl5 é de 0,6 mols por litro. E agora, como é que a gente consegue descobrir
as outras concentrações de equilíbrio do PCl3, como por exemplo do PCl3 e do cloro. Para isso a gente vai ter que pensar da seguinte forma. Se a concentração do equilíbrio do PCl5 é de 0,6, significa que 1 menos 0,6 é igual a, deixa eu colocar aqui embaixo, 1 menos 0,6 é igual a 0,4. Isso quer dizer que 0,4 do PCl foi consumido. Se 0,4 do PCl foi consumido, quer dizer que, e se a gente levar em consideração as proporções estequiométricas, né, que é de 1 mol de PCl5 se decompõe formando 1 mol de PCl3 e 1 mol do gás cloro. Então, se 0,4 foi consumido, então 0,4 do PCl3 vai ser formado, mais 0,4 do gás cloro. Sendo assim, a quantidade no equilíbrio do PCl3 é de 0,4 mais 0, que dá 0,4, e a do gás cloro também é de 0,4. Ambos mols por litros. Mols por litros. E agora a gente vai escrever a nossa expressão do equilíbrio. E para isso, ó, a gente precisa das concentrações de todas as espécies no equilíbrio químico que nós já temos. A concentração molar do PCl5 é igual a 0,6 mols por litro, ou molar, que é a mesma coisa. A concentração do PCl3 é igual a 0,4 molar e a concentração do cloro, do gás cloro, é de 0,4 molar. A constante de equilíbrio será Kc é igual a concentração do PCl3 vezes a concentração molar do gás cloro dividido pela concentração molar do PCl5. Agora iremos substituir os valores. Kc é igual a concentração do PCl3 é de 0,4 vezes a concentração do cloro é também de 0,4 dividido pela concentração do PCl5, que é de 0,6. Kc é igual a 0,16 dividido por 0,6, que é igual a 0,26. Sendo assim, a alternativa correta é a alternativa A. Vamos agora para a questão de número 3. Se você está gostando do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, de compartilhar esse vídeo e de deixar alguns comentários. A questão de número 3 diz o seguinte: a reação da conversão do tetróxido de nitrogênio no dióxido de nitrogênio começa com 1 mol do N2O4 num recipiente de 2 litros. No equilíbrio, a concentração do NO2 é de 0,3 mols por litro. E aí pede para a gente calcular a constante de equilíbrio Kc. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai escrever a equação química N2O4 gerando 2 mol de NO2. A gente vai marcar o início, o consumo e formação e o equilíbrio. Inicialmente, temos algumas informações do N2O4, mas não necessariamente a concentração. Vamos calcular a concentração inicial do N2O4. Concentração inicial do N2O4, que equivale a N2O4 é igual a fórmula é o número de mols dividido pelo volume em litros. Sendo assim, o número de mols é 1 dividido pelo volume, que é de 2 litros. Assim, a concentração do N2O4 equivale a 0,5 mols por litro, ou 0,5 molar.
Vamos substituir esses valores na tabela de equilíbrio, que vai ser 0,5. Nesse momento, a concentração dos produtos é 0. No momento do e no equilíbrio, a questão diz o seguinte, que a concentração do NO2 é de 0,3. Se a concentração do NO2 é de 0,3, isso quer dizer que foi formado 0,3 de NO2, que somado com o zero deu 0,3. Se a gente analisar a proporção estequiométrica do reagente e do produto, veremos que a proporção é de 1 para 2, ou de 0,3, que a gente pode ver como 0,30 para a metade. Então, se formou 0,30, quer dizer que 0,15 foi consumido. Sendo assim, 5 menos 0,15 é igual a, vamos fazer essa continha aqui embaixo, para facilitar, a gente pode entender o 0,5 como 0,50 menos o 0,15, que vai ser igual a 0,35. Então, a concentração do NO2 no equilíbrio é de 0,35 mols por litro. Para a gente agora calcular a Kc, devemos, primeiramente, escrever a expressão da constante de equilíbrio. Kc é igual a concentração molar do NO2 elevado ao seu coeficiente estequiométrico, dividido pela concentração molar do N2O4. Kc é igual a concentração do NO2 no equilíbrio é de 0,3 ao quadrado, dividido pela concentração do N2O4 no equilíbrio, que é de 0,35. 0,3 ao quadrado é igual a Kc é igual a 0,09 dividido por 0,35. Kc é igual a 0,257. Sendo assim, a alternativa correta é a letra D.